3h33, sexta-feira, dia do nosso quadro de empreendedorismo e liderança. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre chefe e líder. O Master Coach Emerson Tokarski vai analisar as características de liderança do Tite na seleção. Emerson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É sempre uma honra e um prazer e uma felicidade falar aqui com vocês. E hoje a gente vai acatar uma sugestão do nosso ouvinte, Pedro Paulo, que através da nossa página lá no Facebook, Emerson Tokarski, pediu para eu analisar, quais são as lições de liderança e empreendedorismo que a gente pode ter desse técnico da seleção, que vem fazendo um trabalho realmente muito bom, e já antes em clubes, pelo que passou pelo Brasil e agora na seleção brasileira. E aí eu vou destacar, Natália, que quais são as diferenças, aprendendo com o Tite, entre um líder e um chefe. Então vamos lá, Emerson. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, Natália, foi tirada de entrevistas do próprio Tite e também de pessoas que conversam ou conversaram ou estudaram a liderança dele, A primeira coisa, e a mais importante que eu vi na liderança do Tite até agora, Natália, é que ele sabe persuadir os seus seguidores, os seus comandados. Em vez de impor ideias, ele consegue convencer as pessoas das suas ideias. E o próprio Tite, em uma entrevista, ele falou o seguinte: quando você impõe uma ideia a alguém, quando você virar de costa para aquela pessoa, ele vai deixar de seguir a sua ideia. E muitos líderes, Natália, fazem isso, tentam impor as suas ideias, as suas regras, de um modo muito individual, Ele coloca a ideia e todos têm que seguir. O Tite acredita e coloca isso em prática, que ele convence os jogadores, ele convence os seus liderados, mostrando que se eles fizerem aquilo, vai ser melhor para eles e para o time dele. E aí o próprio Tite ressalta: quando você convence alguém, essa ideia se torna daquela pessoa também. Ele vai ser fiel à sua ideia. Então a primeira diferença é persuasão versus imposição. Além disso, o que mais nós podemos perceber no Tite, essa diferenciação entre chefe e líder? Olha, Natália, para você persuadir alguém, para você convencer alguém, e algo que o Tite faz muito bem, você precisa ter comunicação, você precisa ter aquela conversa olho no olho. Ele frisa muito isso em suas entrevistas, que o técnico de futebol hoje em dia, ele precisa muito mais do que ter um conhecimento técnico avançado, ele precisa sentar com os jogadores, ouvir os jogadores e ser aberto a um diálogo com os jogadores. Porque para você persuadir e convencer alguém, você tem que negociar ideias, você tem que ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. E o Tite faz isso individualmente com cada jogador dele. E aí o líder, o chefe, o que muitas vezes ele faz? Ele tenta passar comunicados ou até em reuniões muito unilaterais, A gente conhece bem reuniões empresariais onde que só o líder fala, onde que só o chefe fala, e todos ficam ouvindo ali, às vezes querendo colocar a sua opinião, ou às vezes nem tem coragem de confrontar o chefe. Então, assim, uma outra característica que é hoje atribuída a um líder de sucesso, que é o Tite, é você realmente dar feedbacks, dialogar, ter conversas olho no olho com cada membro, exclusivo também, sem expor ninguém, individualmente. Isso é algo fundamental que tem dado certo para vários líderes empresariais e também para o nosso técnico da seleção, o Tite. Emerson, toda empresa precisa de um líder? Toda empresa precisa, na verdade, de mais de um líder, Tem aquele líder que normalmente é o dono da empresa ou o executivo, que ele é seguido por todos os outros funcionários, mas o que é fundamental numa empresa também, numa equipe, é ter outros líderes. E o Tite também tenta fazer isso. Ele tenta construir novas lideranças dentro do elenco. Uma coisa que ele está fazendo hoje na seleção brasileira é fazer um rodízio da faixa de capitão. Ou seja, ele destaca o tempo todo que existem vários líderes dentro de campo também. E isso, Natália, ele faz com isso, ele valoriza todo o time, ele mostra que todos do time são igualmente importantes e não só o melhor do time, que no caso seria o Neymar. Então ele consegue criar um espírito de equipe verdadeiro dentro de um time de futebol, o que muitas vezes falta também em uma empresa, Eu cansei de ver já empresas que áreas ou equipes competem entre si, e essa é uma característica do chefe. O chefe, muitas vezes, ele semeia essa discordância, essa competição entre equipes, o que, na minha opinião, e das novas tendências de liderança, não é nada saudável
para uma equipe que tenha alto desempenho. Agora, qual o papel dos jogadores que a gente pode destacar também, que pode ser associado ao papel dos funcionários perante o líder? Olha, Natália, diante de tudo isso que eu falei, se o jogador e se o funcionário começar a acreditar realmente no seu líder, porque uma última característica que torna o Tite um líder também, né? Que a gente pode colocar aqui. Ele é o exemplo de tudo que ele fala. Muitos chefes a gente vê que falam uma coisa e faz outra coisa, porque ele é o chefe, então ele pode fazer diferente. Então, se o funcionário começa a acreditar e começa a comprar as ideias do seu líder, começa a realmente se empolgar com aquelas ideias e começa a ver que o líder é uma pessoa que ele pode contar, os funcionários começam a retribuir isso da mesma forma também. Porque eu tenho certeza, Natália, que os funcionários querem contribuir com o líder, mas muitas vezes não acreditam que aquele líder querem contribuir com ele também. Então é preciso entender que é uma relação mútua entre líder e liderado. Só existe um líder porque existe liderados. O técnico de futebol sabe, por exemplo, que se os seus jogadores não comprar a ideia dele, ele vai cair, né? Ele vai sair dali. E muitas vezes falta isso para o líder da equipe. Saber que se os seus colaboradores não comprarem as suas ideias, não comprar o seu perfil de liderança, ele também vai cair. Ou a sua empresa vai cair, ou não vai ter sucesso. Então, assim, é uma relação muito parecida. A gente pode tirar várias lições de liderança hoje do Tite para a nossa liderança empresarial, para o empreendedorismo também. Então, é uma lista muito grande. A gente pode até continuar esse assunto depois, mas é fundamental, Natália, sempre quando a gente está vendo algo acontecer de sucesso, tentar entender por que essa pessoa está tendo sucesso, né? E aí a gente pode tirar essas lições, como a gente tirou aqui hoje para os nossos ouvintes. Tá certo, Emerson. Muito obrigada. Bom fim de semana para você e até sexta que vem. Obrigado, Natália. E assim como esse tema foi do ouvinte sugerido, os ouvintes que quiserem fazer novas perguntas e sugerir temas também, a gente está aqui para respondê-los. Um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês.